Muito bom dia a todos. Vamos dar início ao segundo painel desse nosso segundo dia de seminário. O título do painel que ora se inicia é Globalização e Regulação Supranacional, BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, da OCDE, vigência da BEPS nos países europeus e no Brasil. O moderador do painel é o Dr. César Ziliotto, diretor jurídico da Itaipu Binacional, e teremos 4 palestrantes. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, ministro do Superior Tribunal de Justiça do Brasil, professor Dr. Heleno Torres, que é professor titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, Dr. Vitor Bento, que é ex-conselheiro de Estado e presidente do CEA e da SIBS, o professor Dr. Luiz Moraes, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e da Cátedra Jean Monnet. Tenham todos um bom proveito. Passo a palavra ao Dr. César Ziliotto. Meu melhor bom dia a todos, boa tarde, quase já, enfim. Prazer poder estar aqui com os senhores nesse dia e cumprimentando a todos da plateia, em especial em nome do ministro Gilmar Mendes, agradecendo a oportunidade e extensivo a ele um grande abraço a todos da plateia. O tema que se pôs para essa palestra é Globalização e Regulação Supranacional, os famosos BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, da OCDE, vigência da BEPS nos países europeus e no Brasil, sendo que, na segunda parte do painel, o professor Vitor e o professor Luiz tratarão mais da questão relativa à regulação do setor financeiro relacionada a esse assunto. Então, com isso, a gente inicia a nossa palestra e eu, desde já, passo a palavra ao ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que eu deixo aqui de ler o currículo, mas gostaria apenas de dizer que é um grande amigo nosso, pessoa a quem eu tenho o maior carinho e respeito, e com isso, ministro Ricardo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Eu cumprimento inicialmente os meus colegas de mesa, agradeço o convite do IDP para participar desse seminário, já em sua 4ª edição tão interessante, na pessoa do ministro Gilmar. O painel de agora tem uma continuidade óbvia com o painel anterior. Trata-se da crise do Estado Social e agora discutimos a crise da fiscalidade, né? A crise da tributação, dos paradigmas que se usam, sobretudo nos países ricos, nos países centrais, para tributar a renda das pessoas jurídicas e o tipo de crise que se instalou nessa tributação e nos modos de financiamento do Estado Social. É daí que nasce a iniciativa do BEPS. O BEPS é em inglês Base Erosion Profit Shifting, que é um projeto desenvolvido pela OCDE em cooperação com o G20, que tem por meta combater a erosão da base tributária e deslocamento dos lucros para países com tributação mais favorável,
especialmente por parte das empresas multinacionais. A declaração do BEPS foi feita em julho de 2013, numa reunião dos ministros da Fazenda e Presidência do Banco Central, realizada em Moscou, e foi ratificada pelos chefes de Estado respectivos em São Petersburgo, em setembro daquele ano. A adesão dos países do G20 se explica, então, como já começamos a avançar, em razão dessa crise da soberania fiscal que tem sido marcada por uma intensa competição tributária entre os Estados, pelo planejamento fiscal agressivo e por uma redução de cerca de 10% da receita global do imposto de renda pessoa jurídica, o que representa, segundo alguns cálculos, cerca de 240 bilhões de dólares. Além disso, outros elementos dessa crise da tributação são a economia digital, com as dificuldades de fixar o lugar onde deva ser tributado, né, as aquisições, as vendas, a transferência de preços, que assume dimensões muito mais sofisticadas hoje, é muito mais difícil detecção. Há um comércio intrafirmas, sobretudo entre as empresas multinacionais, que torna muito mais difícil e exige ferramentas muito mais sofisticadas das legislações nacionais e efetivamente aplicar mecanismos que combatam a transferência de preços. Isso faz com que surjam situações cada vez mais frequentes de dupla não tributação, que tornam mais evidente a necessidade de uma nova modalidade de cooperação tributária internacional que permita reduzir as fricções entre os sistemas tributários e fechar as brechas que hoje favorecem a elisão e a evasão fiscais. Não é à toa que a OCDE entende que essa modalidade de cooperação que se anuncia agora é a talvez mais importante renovação substancial do direito tributário internacional nos últimos 100 anos. Mas ela não é propriamente uma medida vinculante, é um instrumento de soft law que se pretende desdobrar num pacote abrangente de medidas que vão desde o estabelecimento de alguns padrões mínimos de tributação até a revisão dos padrões já existentes, o que, em tese, facilitará a convergência de práticas nacionais em um conjunto de melhores práticas, não necessariamente traduzidos em normas vinculantes. Esse é um dos problemas que tem que ser resolvido também. O que levou a isso? Segundo a OCDE, cerca de 400 multinacionais hoje pagam uma média de 4 a 5% de impostos sobre lucros, enquanto a média dos países ricos é de 24%. Há um crescimento, como já dito, do planejamento tributário abusivo, embora não haja um conceito muito claro sobre o que seja exatamente planejamento tributário abusivo, e há uma utilização cada vez mais intensa de paraísos fiscais. O BEPS, então, ele se desdobra em 15 ações, sendo que a primeira delas é voltada para a economia digital, as questões que se colocam com o uso crescente da internet e dos computadores para transações econômicas. As ações de 2 a 5, fundamentalmente, procuram dar uma coerência maior ao imposto de renda pessoa jurídica em âmbito internacional. As ações 6 e 7 visam a restaurar os efeitos integrais dos benefícios de padrões internacionais. As ações de 8 a 10 procuram assegurar que os resultados dos preços de transferência estejam em linha com a criação de valor. As ações de 11 a 14 procuram dar transparência maior, visando elevar os graus de certeza e previsão. E a última ação, a ação 15, destaca a necessidade de uma rápida implementação desse pacote de medidas. No Brasil, a Receita Federal tem participado das discussões, até porque há uma perspectiva de que as ações
e sua implementação sejam monitoradas no Brasil até o ano 2020, e pelo menos no nível retórico, o BEP já tem produzido efeitos. No julgamento recente, histórico, da Lei Complementar 105 de 2001, finalmente o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do mecanismo previsto nessa lei que permite a transferência do sigilo bancário à administração mediante certos requisitos. Depois de 11 anos, depois de 15 anos, finalmente se entendeu que era constitucional a lei e finalmente o fisco então pode se valer dos mecanismos do processo tributário para fiscalizar adequadamente, ter a informação necessária a exercer a sua atividade. No voto de relatoria do ministro Fachin, ele destacou, e aqui aspas, que no plano internacional o Estado brasileiro tem reiteradamente tomado decisões soberanas a fim de se integrar ao conjunto de esforços globais de combate à fraude fiscal internacional, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, paraísos fiscais, por meio do aprimoramento da transparência fiscal em relação às pessoas jurídicas e arranjos comerciais. Ele cita expressamente o BEPS em seu voto, e acho que foi seguido também por outros ministros que expressamente, não há um acordo publicado ainda, mas acho que vários outros ministros do Supremo também elencaram o BEPS e o FACTA como fundamentos para aprovar finalmente a Lei Complementar 105. Como é que como os BEPs são vistos pelos países não desenvolvidos? A OCDE fez um questionário bastante detalhado sobre isso, e é muito interessante ler a reação dos países subdesenvolvidos a isso. É claro que em todos eles a preocupação com a erosão da base fiscal e com o deslocamento de lucros é muito forte. A preocupação maior, talvez, que se sinta é que isso vai implicar necessariamente, então, o deslocamento da tributação para impostos sobre o consumo, que obviamente tem maior regressividade e com um custo político muito maior do que se fosse possível manter uma tributação minimamente adequada das empresas. Uma outra preocupação também é que a transferência de preços para muitos países subdesenvolvidos tem um custo muito alto de gestão. É cada vez mais difícil ter a informação adequada para poder alocar adequadamente os preços que são arbitrados pelas empresas multinacionais e suas transações. Há também uma resistência grande a usar mecanismos como a tributação da movimentação financeira, que poderia ser uma técnica de tributação mais adequada a monitorar as entradas e saídas de recursos financeiros, e também questões como juros sobre capital próprio, que poderiam, de maneira mais adequada, evitar que as empresas, nas transações financeiras internas entre elas, arbitrassem deduções e lucros de acordo com a jurisdição mais favorável. Mas, por outro lado, há, de maneira geral, nos questionários, nas respostas aos questionários que a OCDE submeteu a esses países, uma adesão à ideia de que uma cooperação jurídica internacional possa favorecer pelo menos a manutenção da base tributária. É claro que há dificuldades, né? Não se sabe se a convergência tributária, se atingida, se passível de alguma harmonização efetiva, vai beneficiar os países não desenvolvidos ou se apenas tende a manter a tributação dos países mais ricos. Esse é um temor justificado, há já alguns escritos sobre isso, porque os interesses nem sempre são convergentes, né? O benefício mais óbvio do BEPS, aparentemente, consistiria na troca mais efetiva de informações, que seria propiciada, então, por esses novos mecanismos de cooperação,
Mas isso talvez seja já uma decorrência do próprio fim da privacidade no mundo, com o terrorismo, com a preocupação com a lavagem de dinheiro. Isso já, de alguma maneira, tem acontecido, independentemente dessa iniciativa do G20 e da OCDE. A questão da praticabilidade, como é que essas medidas se converteriam em medidas internalizadas nos ordenamentos de cada país? Obviamente, em cada país haverá uma negociação e um custo político próprio, um debate difícil, que não tem uma solução previsível de horizonte temporal do que será necessário para atingir aqueles objetivos das ações do BEPS. Há uma resistência à mudança, claro. Algumas perguntas que se põem é: será conveniente, por exemplo, criar uma convenção internacional tributária? Será conveniente criar uma organização tributária internacional que possa efetivamente oferecer um leque de mecanismos aos países dos mais diferentes níveis de desenvolvimento para que tenham uma informação adequada a manter a sua base fiscal e evitar o deslocamento de lucros? Com essas brevíssimas observações, então, eu encerro a minha intervenção agradecendo a paciência de todos. Muito obrigado, ministro Cueva, pelas palavras. As questões postas por Sua Excelência são realmente de alto grau de complexidade e vão demandar muita discussão, até porque há muito já se sabe que os capitais não têm e não respeitam fronteiras e as formas que os estados ainda têm para articular e poder manter as suas políticas são através dos regimes fiscais. Então, é uma questão das mais interessantes, ainda mais envolvendo a questão das diferenças e desigualdades que existem no mundo. Dito isso, eu gostaria de passar a palavra ao professor Eliano Torres, que eu também aqui, o senhor me perdoa, deixo de ler o currículo, mas o mini currículo já é bastante extenso e de conhecimento de todos nós, e agradecendo a presença do professor Eliano, passo a palavra para que profira a sua apresentação. Então, dentro de uma lógica de financiamento bastante simples no que concerne ao funcionamento da administração pública. Nos dias atuais, as constituições expandiram-se não só a partir do conceito de Estado Social, mas especialmente dos Estados democráticos, para abranger uma série de custos estatais na concretização de direitos fundamentais. E diversos autores, americanos ou não, enfim, começaram a se preocupar a partir da década de 80 sobre o esgotamento desse Estado fiscal, até porque dinheiro não dá em árvores, não é? E também os direitos sociais, os direitos humanos, todos eles têm custos. Eu diria que a carta, qualquer Constituição, é uma carta de despesas públicas, não é? Do primeiro artigo ao último, ele só se concretiza com recursos públicos. E daí a minha preocupação sobre os limites da Constituição financeira. A Constituição financeira não está só naqueles dispositivos que dizem como financiar o Estado. Não, é toda ela. Quando diz que um cidadão tem direito à moradia, aí está a despesa pública para realizar moradia. Os cidadãos têm direito a uma educação de qualidade, aí está o custo do Estado para financiar e criar as condições para essa educação de qualidade. Por isso, toda a Constituição é uma grande carta de despesas públicas. Mas as fontes de financiamento cada vez mais são escassas. Nós temos aqui nosso querido Vasco Guimarães, que sabe muito bem o que estamos a falar, porque já fizemos muitos projetos em comum. E nesse sentido, quando a doutora Fátima foi nossa diretora da ESAP, lá em Brasília, diversos projetos foram concretizados nessa linha. Há uma necessidade muito grande nos últimos anos
para concretizarmos essa pauta de direitos fundamentais e, ao mesmo tempo, aprimorar a eficiência do Estado, mas os recursos são escassos. E a tributação sofre uma demanda complexa porque a economia também tem um grau de suportabilidade, como já demonstrou a curva de Laffer e tantos outros teoremas sobre finanças públicas. Por isso, é necessário, houve por bem a comunidade internacional assumir um compromisso com a sociedade, com as constituições, para tentar coibir as práticas da evasão fiscal internacional. E já não era sem tempo, porque os abusos foram muitos. E exatamente esse é o sentido desta globalização e regulação supranacional. O ministro Ricardo Cueva disse muito bem, é uma pauta de soft law, pode ser, mas ainda para aqueles países que não são membros da OCDE, como é o caso do Brasil. Mas é uma pauta urgente. Eu acompanhei de perto, porque o diretor desse projeto, Raffaele Giusto, era um colega meu italiano, um amigo pessoal, e desde 2013 esse projeto foi encaminhado com muita qualidade, porque ele vinha, na verdade, de um esgotamento das tentativas de superar a luta contra a evasão fiscal internacional e os chamados planejamentos tributários agressivos. Não é? Há 15 dias atrás, o Washington Post publica uma lista de 200 empresas americanas e dava notícias sobre 2 trilhões de reais, 2 trilhões de dólares que estas empresas não teriam repatriado em termos de dividendos, simplesmente para não pagar o imposto incidente sobre dividendos nos Estados Unidos. Essa é uma realidade que não é a realidade só do Brasil, ou de países em desenvolvimento, ou de países... Não, é uma realidade mundial. Essa luta é uma luta que não pode ser vencida por quem quer, não propriamente sonegar, mas usar dos meios lícitos para alcançar certos benefícios, certas vantagens. E essa luta começa com um primeiro grande grupo de ações, que foram as lutas contra os paraísos fiscais. Isso vai mais ou menos até 98, 2000. Depois nós temos uma segunda etapa, que foi o aprimoramento dessa luta individual, isolada, país a país, no enfrentamento dos paraísos fiscais, para uma tentativa de acordos de cooperação ou de troca de informações com esses países ditos de tributação favorecida, que é exatamente essa segunda etapa, na qual, além desses acordos de troca de informações, nós temos um esforço da OCDE e de outros para que esses países formem ou criem leis que permitam a desconsideração de planejamentos tributários abusivos, chamadas normas gerais anti-elusivas. Eu diria que o efeito dessas normas não foi o esperado, não alcançou o êxito necessário, especialmente naquilo que nós denominamos de planejamentos tributários internacionais abusivos. E aí, a partir da crise de 2008 e de todos os problemas decorrentes do combate ao terrorismo iniciado a partir do 11 de setembro, desde 2008, então, vem toda uma sorte de interferências internacionais para chegarmos à concretização maior de acordos de trocas de informações automáticas. Então, o BEPS não é uma ação isolada, ele vem como resultado de todo esse esforço. A partir de 2010, os países estão absolutamente convencidos que não combateriam os planejamentos tributários abusivos isoladamente. Eles precisariam de uma união, de uma comunhão internacional para esse enfrentamento. E aí vem exatamente o amadurecimento para as convenções multilaterais. Percebam bem, são multilaterais de trocas de informações automáticas, portanto, sem pedido de informações, que impõem a cada país informar tudo aquilo que seja necessário aos demais, sem nenhuma demanda prévia. Ao lado disso, então, é que temos a chegada do BEPS. Então, essas normas anti-abuso, como é o caso da norma de Portugal, né, de planejamento fiscal abusivo, tudo isso foi uma etapa. Né? Mas, na verdade,
países vêm aí ao longo de vários anos, especialmente a partir de 2008, um esforço muito grande para chegar a essa figura que é o Base Erosion and Profit Shifting, um projeto da OCDE, talvez um dos mais audaciosos, mais ambiciosos que se possa imaginar, sobre uniformização de critérios para eliminar os planejamentos tributários abusivos, especialmente preparados por grandes companhias para, com a sua magnitude, conseguir produzir, comercializar, vender e alcançar os seus clientes internacionais com pagamento mínimo de tributos e, na maioria dos casos, com zero de tributação. Isso é um atentado contra o conceito de Estado de Direito. Todas as vezes que o planejamento tributário abusivo, entendam bem, não é uma crítica ao planejamento tributário lícito. O planejamento tributário lícito é legítimo. É aquele feito em conformidade com a legalidade, conformidade com as regras e se realiza para que o contribuinte pague o que seria devido em situações de normalidade. O planejamento tributário abusivo é outra coisa. É alcançar situações para evitar o Estado de Direito. É uma tentativa de usar o Estado de Direito, toda a estrutura do Estado de Direito, para locupletar e pagar dividendos aos seus acionistas sem nenhuma tributação. Isso é uma quebra do princípio de igualdade de forma frontal e desigual. Desigual porque tem aqueles que não conseguem fugir à tributação e são esses os que pagam no lugar daqueles que conseguem essas vantagens. Então, o BEPS surge exatamente aqui. Mas ele não pode existir sem a outra grande perna, vamos dizer assim, dessa estrutura, que é exatamente a Convenção de Trocas Internacionais de Informações. Por isso, o BEPS, ele vem aí dentro desse conjunto de esforços internacionais, justamente a somar-se à Convenção de Troca de Informações Automáticas, e esse conjunto de ações, planos de ações, são medidas não só de orientação, são medidas que são postas, não tão pouco vinculantes, como observou muito bem o ministro Cueva, mas mais próximo de um soft law, porém com uma certa exigência de ação desses países, para que esses países, até 2018, tenham essas leis, todas elas aprovadas, para que haja no ambiente internacional uma uniformidade de critérios para assegurar o tratamento nos seus respectivos casos. Então, pela ordem dos planos que ficaram prontos no âmbito da OCDE, nós temos a questão da tributação dos fundos da economia digital, os efeitos dos instrumentos de investimento híbridos, as práticas fiscais prejudiciais, a questão do abuso dos tratados internacionais, transfer price. Eu não vou cansá-los com todas essas hipóteses, mas, na verdade, são 15 ações, 15 grandes ações para as quais os países cooperaram fortemente, inclusive os contribuintes, muitas empresas forneceram dados, a CNI e outras instituições forneceram dados para que a OCDE pudesse chegar ao final e tivesse condições, então, uma parte de outras países da OCDE tivesse condições de, em 2 anos, alcançar um documento que foi feito exatamente em outubro, e nós tivemos a satisfação de receber em outubro mesmo, no Brasil, o Dr. Rafael Russo e um outro colega da OCDE, e na sequência, pela primeira vez, e eu lamento muito que o Brasil e a imprensa brasileira não tenha dado o destaque merecido a isso, esteve no Brasil, ministro Gilmar Mendes, o secretário-geral da OCDE, justamente porque, por esforços nossos, do ministro Levi, junto ao secretário e junto à própria OCDE, doutor Pascal Santiaman e outros, convenceram que o Brasil é um parceiro fundamental, não obstante não ser membro da OCDE, mas seria fundamental que o Brasil estivesse unido a esse grande projeto. E foi feita uma apresentação, senador Serra, no Senado, na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, com transmissão ao vivo, inclusive, sobre exatamente esses objetivos.
E eu tenho a satisfação de dizer aos senhores que sexta-feira passada, quinta-feira, dia 23, foi sexta-feira, aprovado na Câmara de Deputados a autorização para que a Presidência da República assine o Tratado Internacional de Trocas Automáticas de Informações, seguindo agora para o Senado, que esperamos que se faça também em um tempo adequado. Mas a OCDE, então, preparou uma série de discussões, 26 documentos importantes, 23 documentos muito importantes, com uma série de reuniões para chegar em 2 anos a esse resultado final. Esse resultado do BEPS, dessas propostas, como eu disse há pouco, soma-se a essas medidas de trocas automáticas de informações. Troca automática de informações, claro, muitas pessoas podem dizer, como pode? Isso é uma intromissão na vida privada. Os países trocarem informações de forma automática sobre os contribuintes. Vamos lá. Não é sobre, obviamente, os contribuintes cidadãos nacionais. É sobre cidadãos não nacionais. O Brasil, em relação a Portugal, deve prestar informações dos cidadãos portugueses que lá estão, e vice-versa. E nada mais coerente. Não é? Nada mais coerente, desde que, atendidos os requisitos de inviolabilidade de tudo aquilo que concerne aos dados fiscais, ao sigilo de dados, etc., que tudo isso seja tratado de forma coerente com a legalidade, mas, de algum modo, nós temos hoje 2 grandes tratados internacionais no mundo de troca de informações automáticas. O Tratado da OCDE e o FATCA, que é o Acordo Americano de Troca de Informações Bancárias. Em 2014, esse acordo da OCDE, que era só de informações tributárias, passa a ser também um acordo de troca de informações bancárias, ou seja, informações sobre as contas no mundo para servir exatamente como uma tentativa de eliminar o uso indevido de contas bancárias para o financiamento de terrorismo e pela omissão dos nomes nos fundos compostos de recursos de origens das mais variadas, atingir-se muitas vezes vantagens escusas, como foi o caso que nós vimos ali na crise de 2008, né, do subprime, mas também em diversas outras circunstâncias na sonegação, para fins de sonegação internacional. O Brasil não é membro da OCDE, mas o Brasil coopera com o Comitê de Assuntos Fiscais da OCDE, coopera fortemente com todos os fóruns das questões de administração tributária na OCDE e, obviamente, tem todo o interesse de participar desse grande esforço, que não é só dos membros da OCDE. Nós temos 34 países membros da OCDE, mas o Brasil integra o G20, esse é um esforço OCDE G20, ao lado também do que nós chamamos do Foro Global, que é um somatório de 128 países, o que envolve, inclusive, a maioria dos paraísos fiscais. Para nossa surpresa, inclusive da própria OCDE, que não imaginava nunca, o Panamá foi incluído nesse grupo recentemente. O Panamá, que era um dos paraísos fiscais mais difíceis e resistentes a essas ações de troca de informações. Então, a tendência mundial é que esses países todos somem a esse grande grupo, né, de transparência, que é o Foro Global, onde tenhamos não somente o esforço de que eles apliquem aquelas orientações do BEPS, mas que também cumpram toda essa agenda para o acordo de trocas automáticas de informações. Né? Eu não vou cansá-los aqui com essa leitura específica, mas atualmente nós temos 99 países signatários desse acordo da OCDE de troca de informações automáticas. Esperamos que o Brasil possa ser também um signatário muito em breve, dependemos apenas do esforço do Senado Federal, para que a Presidência da República assine esse acordo internacional e, a partir do ano que vem, a partir de 1º de janeiro de 2017, todas as informações bancárias serão automaticamente trocadas com os países signatários dentro de uma lista, né, de um grupo de países do Foro Global, que se entende como aqueles que já estão com todas essas pautas, esses parâmetros
do BEPS e da troca de informações, passam, então, já a partir de 2017, a trocar esses dados. E o Brasil não está nesse grupo, está no grupo que vai enviar informações a partir de 2018. Mas a partir de 2017, ele já estará recebendo, se assinaram o acordo até lá, e esperamos essa compreensão do Senado da República, estará disponível também para receber essas informações. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil assinou o acordo FATCA no ano passado. Em setembro de 2015, era para ser feita a primeira troca de informações pro forma, só para definir a vigência do acordo. Bastaria que uma conta fosse enviada de um país a outro. Os Estados Unidos enviou ao Brasil 25 mil contas de brasileiros residentes dos Estados Unidos. O que é óbvio é que há um esforço da comunidade internacional para a transparência. Não a transparência que invade sigilos, quebra sigilos, não isso. Uma transparência para que os países possam recuperar as suas bases tributáveis. Essa base de tributação para a concretização dos direitos sociais, para a concretização dos direitos fundamentais, para a expansão da economia, para a garantia das condições de investimento no país, pelo aumento e melhoria da infraestrutura desses países. A luta contra o planejamento tributário abusivo, não o planejamento tributário legítimo, é uma luta que os países necessitam ter um êxito. E a preocupação central em toda essa discussão é justamente, e num congresso como esse constitucional, esse assunto se impõe, é como fazer essas trocas de informações do modo mais que respeite ao máximo a proteção do direito à intimidade, do direito ao sigilo de dados dos contribuintes, mas ao mesmo tempo também que garanta os interesses sociais, o interesse público relevante nesse aspecto. É óbvio que não é nenhuma luta contra as grandes companhias internacionais, mas é inaceitável também que uma companhia internacional, não vou aqui citar nomes, tenha um lucro de 300 bilhões de dólares em um ano e pague 1 bilhão e 400 milhões ao fisco americano como tributação total ao longo de um ano financeiro. É inaceitável que uma empresa importantíssima, ao qual todas temos acesso aos seus conteúdos, tenha lucros de 200 bilhões de dólares e seja tributado nos Estados Unidos com 800 milhões de reais. Ora, são dados que os senhores podem comparar e olhar para o seu próprio entorno. Não é? Companhias de porte semelhante, talvez não tanto, por elas terem um alcance internacional muito mais abrangente, mas que têm êxitos semelhantes, de 1 a 4% de tributação global, quando todos os demais contribuintes estão suportando, como é o caso do Brasil, carga tributária superior a 35%, 36%. A indústria brasileira é tributada a 56% na sua carga tributária total. A indústria brasileira recuou de 14,7% a 9% nos últimos 10 anos. Isso é algo gravíssimo. Nós temos uma indústria que participa no PIB a um dígito. Em grande parte, há erros políticos, há erros de várias origens, mas em grande parte está aí a componente tributária. Uma componente perversa e que não ajuda à expansão e à melhoria da nossa economia. Então é preciso ter essa consciência de que, evidentemente, temos que graduar a carga tributária, mas não apenas graduar a carga tributária daqueles que sobraram, daqueles que ainda resistem no espaço econômico, nos grandes empresários, e tenho aqui alguns deles que estão aqui presentes, o Matheus da Hábita, o doutor Jorge Petribuda, do âmbito de açúcar e álcool, e tantos outros empresários que também estão aqui, sabem do que estou falando. As dificuldades são muitas. Mas, óbvio, também é parte desse grande projeto ter uma luta qualificada, tecnicamente e juridicamente qualificada, contra os planejamentos tributários abusivos, para que todos sejam chamados à tributação de uma forma legítima e de uma forma justa. Muito obrigado. Agradecer as palavras do professor Heleno, que só reafirmam a importância do tema e a relevância da questão. Tem reflexos aí para
globais. Dito isso, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Vitor Bento, a quem também peço a licença e já me excuso, peço desculpas de não ler o seu currículo, que vai tratar, juntamente com o professor Luiz, da questão dos controles no sistema financeiro. Então, professor Vitor, ficamos com a sua palestra. Muito boa tarde. Começo por agradecer o convite que me foi formulado, cumprimentar os organizadores do painel, toda a assistência e os meus colegas de painel. Eu, ao aceitar o convite para participar nesta conferência e neste painel, apercebi-me do risco grande que corria, nomeadamente por ser de uma formação diferente e uma experiência profissional diferente, emparcerar com ilustres mestres de Direito, o que me iria deixar numa desvantagem. Para fugir, digamos, para minorar esse meu risco, eu recorri a dois truques na apresentação. Um deles foi o tema, desviar-me ligeiramente do tema proposto, falar na regulação, mas em particular na regulação financeira e na regulação bancária, portanto em particular, porque ainda assim julgo que se enquadra no tema geral do seminário e nomeadamente na decorrência do painel anterior, na medida em que as crises financeiras e as crises bancárias têm importantes consequências distributivas, têm consequências diretamente financeiras, sociais e económicas e, com tal, interpelam diretamente o Estado e limitam o seu poder pela competição pelos escassos recursos, limitam o seu poder noutras áreas. Aliás, não é por acaso que um importante livro sobre os sistemas bancários no mundo inteiro, de Calomires e Haber, intitula o primeiro capítulo do livro é intitulado pela expressão de que não há bancos sem Estados e não há Estados sem bancos. E a dado passo da sua introdução, refere, enfim, esta afirmação curiosa, que não há sistemas bancários totalmente privados. A banca moderna é melhor percebida como parceria entre o governo e um grupo de banqueiros, uma parceria que é formatada pelas instituições que governam a distribuição de poder no sistema político. Portanto, isto, no fundo, para lhe dar a relevância política e de interação com o Estado. O segundo truque a que recorri foi que abordasse a regulação na perspectiva do regulador, me iria confrontar mais uma vez, digamos, com a competência intrínseca dos ilustres mestres de Direito e me deixaria em desvantagem e por isso resolvi assumir o papel de advogado do diabo e de questionar a regulação, embora assumindo e partilhando a finalidade que a mesma procede. Assim, uma coisa é certa, a seguir a uma crise financeira vem sempre um grande aumento da regulação. Mas só uma pequena parte desse aumento da regulação é para proteger o sistema. A maior parte é para a autoproteção da própria função reguladora e da sua má consciência sobre a crise, sobre as responsabilidades que tiveram na crise e nas consequências que a crise teve. É assim como querendo suprir a falta de ação com excesso de redação. Por exemplo, já agora, digamos, um exemplo prático dos bancos europeus, enfim, que é a realidade que eu conheço melhor, dos bancos europeus que estouraram com esta crise, isto por utilizar um plebeísmo, que faliram ou que precisaram ser resgatados pelos poderes públicos, alguém consegue apontar um caso que tenha sido por falta de regulação, que tenha sido a regulamentação que tenha falhado? Eu, enfim, admito que alguns quererão referir certamente a regulação do capital. Mas pensem melhor. E eu mais tarde voltarei a este exemplo. O furor regulatório das sucessivas ondas que sucedem às várias crises expressa-se, entre outras coisas, num crescente volume dos códigos regulatórios. Segundo a McKinsey, o Dodd-Frank Act, que enquanto Bill começou por ter 848 páginas, acabou, depois de aprovado na versão final, por envolver qualquer coisa como 9.000 páginas. Um estudo do Grupo de Mercados Financeiros da London School of Economics refere, comparado com o Federal Reserve Act, que só tinha 31 páginas, e o Glass-Steagall Act, que tinha 37 páginas, seria uma árdua tarefa só o contar das páginas e dos terabytes das regulações e interpretações do Comitê de Basileia, sem falar do Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Isto tem várias consequências a saber. Uma,
Uma crescente dificuldade em lidar humanamente com todo o arsenal regulatório pela sua extensão, especificidade, complexidade e inevitáveis contradições. 2. Um custo acrescido e nada despiciente de funcionamento, o que os economistas chamam custo de transação, que obviamente tem que ser refletido na economia do negócio e, portanto, se traduz num verdadeiro custo social. A McKinsey estimou que as novas regulamentações europeias introduzidas ou em curso só até 2012 reduziriam a rentabilidade dos bancos entre 2 a 4 pontos percentuais, o que corresponde a 30 a 40% da rentabilidade pré-regulação. A KPMG, num exercício centrado na banca belga, estimou uma redução também da rentabilidade em cerca de 2 pontos percentuais entre 2012 e 2016. O Instituto of International Finance conclui também, entre outras coisas, que os clientes de retalho e as pequenas e médias empresas deverão ser desproporcionadamente afetados pela reforma regulatória. B. Incerteza sobre o quadro regulatório para os bancos e o seu impacto nos balanços, modelos de negócio e rentabilidade está a afetar a disponibilidade dos investidores para financiar os bancos, dívida ou capital, numa base regular. C. 2/3 dos investidores sondados creem que a agenda regulatória levará a uma menor detenção de ações bancárias por parte dos investidores institucionais, enquanto 90% acreditam que levará a menor detenção de dívida bancária no longo prazo. Ou seja, no momento em que é necessário aumentar o capital dos bancos, dificulta-se a atratividade de investimento no capital dos bancos. E a própria EBA, a European Banking Authority, publicou há um ano um relatório sobre o tema que, sem referir os custos de transação diretamente impostos, reconhece também o impacto negativo na rentabilidade, efeitos contraditórios das regulações e que o crédito de retalho será negativamente afetado. Dada a terceira consequência, dada a impossibilidade de codificar Peço desculpa, eu estava de facto a ser apressado, porque como estamos com constrangimento de tempo, eu estava a tentar encadernar toda a intervenção no espaço que me era dedicado. Provavelmente, portanto, vou ter mais cuidado, provavelmente vou ter que cortar partes no final. Dada a impossibilidade de codificar todos os comportamentos e situações, o caminho da extensiva codificação leva a 2 resultados indesejados. Por um lado, a exploração dos interstícios da codificação, ou seja, aquilo que alguns chamam a indústria dos loopholes, sob a razoável assunção de que o que não está codificado é permitido. Uma análise do Financial Times também dizia que detalhados manuais de regras são o alimento da arbitragem regulatória. Regulamentos complexos parece que legitimam a prática de furar pelos buracos inevitavelmente contidos nesses manuais. E regras rígidas pouca utilidade têm quando as atividades acabam por se passar para fora do setor regulado. Aumentar a codificação para tapar esses buracos, conduzirá ao paradoxal caminho de mais codificação, explotar a necessidade de mais codificação. Por outro lado, outra consequência, a função de compliance torna-se quase a atividade principal dos bancos, invertendo a lógica do que serve o quê? Se é a compliance que deve servir o negócio, se é o negócio que deve servir a compliance. Um analista do setor referia que um grande banco de investimento irá precisar de mais 300 novos funcionários para as áreas de compliance e control na sequência do Dodd-Frank Act e acrescentava que há cada vez menos gente a querer trabalhar nesta área e que, segundo ele, necessita de cerca de 10 anos de prática para se atingir um nível adequado. Outra consequência, ao introduzir um considerável custo fixo no funcionamento das instituições financeiras, isto favorece as economias de escala e, com isso, favorece a concentração e as grandes instituições.
em detrimento das pequenas instituições e, portanto, em detrimento da própria concorrência. É, aliás, curioso notar que os reguladores são muito exigentes a exigir eficiência aos regulados, mas nunca se dão ao trabalho de fazer uma simples avaliação de custo-benefício, sequer ao nível do bem-estar social das suas decisões. Por fim, o que a experiência também mostra é que, à medida que as economias se normalizam após as crises, o excesso de regulamentação torna-se cada vez mais evidente como um entrave à eficiência económica e vai-se reduzindo. Os detratores desta limpeza denominam o processo de desregulamentação, mas o facto essencial que persiste é que o resíduo resultante é sempre superior ao resíduo que existia antes da crise que desencadeou o processo regulatório. Quando discutimos ou analisamos a função regulatória, não podemos deixar de olhar para os dois lados desta função: regulamentação e supervisão. Sem fiscalização adequada, qualquer regulação social torna-se meramente indicativa e dependente da voluntária aderência de cada um. Neste caso, quando isto acontece, aplica-se um princípio, que eu enunciei há muito tempo, que tenho usado muitas vezes e que basicamente diz que em qualquer competição, sem uma fiscalização adequada, a parte que tiver o padrão moral mais baixo tem uma vantagem competitiva. E, portanto, sem fiscalização adequada, qualquer competição torna-se no rebaixamento do padrão moral. Por conseguinte, a eficácia da supervisão é fundamental para a eficácia da função regulatória. E aqui bate um ponto importante da crise que temos vivido e que, infelizmente, continuamos a viver. Alguma vez foi avaliada a eficácia da supervisão nas consequências desta crise? Mesmo se quisermos pôr de lado as faltas de eficácia a montante da crise, é importante avaliar a eficácia durante o período de crise. E isto não é um exercício de mera intelectualidade diletante, porque as falhas têm importantes consequências sociais. Sendo preventivamente ineficaz, a existência da supervisão torna-se socialmente mais prejudicial do que a sua existência. Explico. Na ausência de supervisão, os aforradores, pequenos e grandes, terão que fazer a sua própria avaliação dos riscos e tornam-se obrigatória e instintivamente mais cautelosos. Existindo supervisão, os aforradores, sobretudo os menos sofisticados, confiam nela e nas suas garantias, muitas vezes dadas até à véspera do desastre, e perante a sua ineficácia tornam-se vítimas indefesas e, por isso, nos verdadeiros e mais trágicos perdedores dos desastres financeiros, com implicações em desigualdade social. Pelo que, se a utilidade de uma supervisão é quando de um estouro de qualquer instituição financeira dizer que a culpa é da sua gestão, então não vejo justificação para a sua existência, porque para isso já existe o aparelho judicial. Em termos de exercícios de avaliação, eu só conheço, mas admito que não tenho um conhecimento exaustivo, só conheço a auditoria interna que a Financial Services Authority do Reino Unido realizou em 2008 sobre a supervisão feita ao Northern Rock, que faliu em 2008, portanto, a auditoria feita sobre a atividade nos 31 meses anteriores à falência do banco. No entanto, há um estudo que eu há pouco mencionei do Grupo de Mercados Financeiros da London School of Economics que faz várias afirmações e das quais cito. O fenómeno geral que caracterizou os países da crise foi a falha das autoridades reguladoras em exercer os seus próprios poderes, não obstante a grotesca acumulação de riscos. E, em vez de se centrarem no tricô, nas minudências da supervisão bancária, os quadros
da supervisão, entre outras atividades, despendiam o seu tempo entretidos a dirimir as complexidades de Basileia. Estes exemplos, dos vários que o próprio estudo cita, não significam que as novas medidas regulatórias são desnecessárias, mas sugerem que a falta de atenção à aplicação da supervisão regulatória é uma falha grave de muitas respostas recomendadas para a crise. O laxismo regulatório foi também uma clara preocupação na Europa continental, onde a devoção a Basileia foi talvez a mais intensa. E o laxismo regulatório foi, claro, um importante fator por detrás da crise dos Estados Unidos. Chegando a este capítulo, volto à questão que coloquei no início. Dos bancos europeus que estouraram com esta crise, consegue apontar-se qual foi a regulação que faltou? E à possível resposta que antecipei, referindo a regulação de capital, acrescentaria agora o seguinte: qual é o verdadeiro capital de um banco? Verdadeiramente ninguém sabe. E porquê? O valor mais próximo que se pode adivinhar é aquele que é dado pelo mercado, pela cotação bolsista, pela capitalização bolsista. É o valor mais próximo. Fora disso, da contabilidade, é difícil extrair o valor real do capital de um banco. Porquê? Porque o único valor verdadeiramente seguro no balanço de um banco é o valor do passivo. O valor do ativo é incerto, porque depende da avaliação das componentes desse ativo. E é nessa avaliação que existem as grandes vulnerabilidades. Por conseguinte, o capital, como é a diferença entre o ativo e o passivo, depende destas contingências do próprio ativo e, portanto, é nos desfazamentos entre o valor contabilístico e o valor real que reside a grande vulnerabilidade do capital dos bancos. E, portanto, é na valorização do ativo que tem que incidir grande parte da ação supervisora. Ora bem, foi precisamente para esclarecer as dúvidas a este respeito que, no auge da crise, em 2009, as autoridades dos Estados Unidos conduziram e iniciaram, a partir daí, um profundo exercício de stress test ao sistema bancário que expôs as suas vulnerabilidades em termos de capital, que levou à sua capitalização para enfrentar o futuro e repôs a confiança no sistema. As autoridades europeias também conduziram uma série de stress tests, além de muitas outras auditorias verticais, horizontais, transversais, que foram dando resultados diferentes, sem nunca conseguirem restabelecer inteiramente a confiança no sistema. Agora veja-se, quantos bancos americanos faliram ou precisaram de ajuda depois daquele exercício de 2009? Quantos bancos europeus faliram ou precisaram de ajuda depois dos vários exercícios correspondentes? A regulação era basicamente a mesma. E já agora, quantos e quais foram os bancos que falharam os mais recentes stress tests dos Estados Unidos realizados em 2015? 2 bancos e os 2 europeus, um alemão e um espanhol. A eficácia da supervisão é, portanto, e como disse, uma componente fundamental da eficácia da função regulatória, pelo que não é possível pretender suprir a ineficácia da função regulamentar, da função de supervisão, não é possível suprir a ineficácia da função de supervisão com mais quantidade de regulamentação. Por isso, escreveu o The Economist num artigo inteligentemente intitulado "Quem regula os reguladores?", a propósito da auditoria que eu já mencionei, feita pela Financial Services Authority do Reino Unido, mas que se pode aplicar a muitas outras situações. Escreveu o Economist, e passo a citar: "Os bailouts do Northern Bank e, mais recentemente, do Bear Stearns torna o pedido de mais dura regulação difícil de resistir. Todavia, o fraco desempenho da autoridade em relação ao Northern Rock deve levar a parar para pensar. Escrever mais regras pode fazer mais mal do que bem, se o regulador
for ineficaz em aplicá-las. Enfim, vou passar por cima de um aspecto de contradições regulatórias que acho importante, mas para não exceder o tempo, e vou, só com alguma indulgência, só centrar-me em algumas conclusões, só muito rapidamente resumir aquilo que quis dizer daquele desenvolvimento. Por um lado, a função regulatória e a sua eficácia assenta no equilibrado funcionamento dos seus dois pilares: a criação de quadros normativos e a garantia da sua aplicação, ou seja, a regulamentação e a supervisão. A ineficácia da supervisão não pode esconder-se atrás da insuficiência da regulamentação, nem pode pretender-se que ela possa ser suprida ou compensada com o excesso de regulamentação. Tem que haver um desenvolvimento